Seria errado desejar boa tarde a vocês. Mais uma vez, a Colômbia sente vergonha. Andrés Escobar, jogador da seleção colombiana, foi covardemente assassinado em Medellín. 12 tiros tiraram a vida de um homem que se dedicou totalmente a representar o país com dignidade. Os assassinos, após cada tiro, o insultavam e gritavam: "Golaço!" Pelo amor de Deus, que loucura é essa? É 2 de julho de 1994. No estacionamento de uma boate nos arredores de Medellín, um homem desce de uma caminhonete branca e atira 6 vezes contra outro que está sentado em seu próprio carro. A vítima é Andrés Escobar Saldarriaga, zagueiro da seleção colombiana de futebol e o melhor jogador de sua posição em todo o continente. Ele tem 27 anos, está há 5 meses de se casar e ainda sonha em se tornar jogador do corrente Alternada Milan da Itália. Dias antes, ele cometeu um erro infeliz. Fez um gol contra na Copa do Mundo dos Estados Unidos, ação que resultou na eliminação da Colômbia do torneio. Esses 10 dias são toda a distância que existe entre um estádio lotado ou esvaziando e um estacionamento vazio, que seria o cenário do seu assassinato. Mas não vamos nos adiantar. Você sabia que a Colômbia era uma das favoritas na Copa do Mundo após golear a Argentina por 5-0 em Buenos Aires? Você sabia que os jogadores foram ameaçados de morte antes da segunda partida? Para entender como o time mais brilhante da história colombiana termina em um crime a sangue frio, é preciso voltar ao dia em que mataram Andrés Escobar, o cavalheiro do futebol. No final dos anos 80, a Colômbia vive uma contradição que vai levar décadas para superar. Ao mesmo tempo, surge uma geração de jogadores de futebol talentosos, capazes de competir de igual para igual com qualquer seleção do mundo. Por outro lado, o narcotráfico se infiltrou no esporte de tal maneira que os dois acabam quase inseparáveis. 2 linhas de voltagem que convergem em um sistema sem capacidade para lidar com elas, sem risco de morte. Tudo começa em 1989, quando o Atlético Nacional de Medellín levanta a Copa Libertadores, o torneio de clubes mais importante da América do Sul, que é organizado todos os anos desde 1960 e reúne os melhores times do continente. É a primeira vez que um clube colombiano consegue isso e toda a nação comemora. Mas por trás da festa há uma longa sombra. Pablo Escobar Gaviria, chefe do cartel de Medellín e o narcotraficante mais procurado do mundo. Ele foi acionista do clube anos atrás e ainda mantinha vínculos com a instituição, algo que ninguém menciona em voz alta. Escobar não é o único chefão com um time de futebol. O negócio do narcotráfico e o futebol colombiano estavam tão entrelaçados nessa época que os analistas chamam diretamente de narcofutebol. Pablo Escobar controla o Nacional e o Independiente Medellín. Seu sócio, Gonzalo Rodríguez Gacha, apelidado de El Mexicano, investe dinheiro no Millonarios de Bogotá, o clube mais vitorioso da história colombiana. E o cartel de Cali, a organização rival liderada pelos irmãos Rodríguez Orejuela, apoia o América de Cali. A rivalidade entre esses times em campo é, de certa forma, o mesmo duelo de poder que aparece nas manchetes violentas, sob a forma de crônicas de violência de rua. Os chefões usam o futebol para lavar dinheiro, mas também por paixão genuína. Escobar, em particular, vê isso como um refúgio. Em cada uma de suas propriedades, manda construir campos, assiste a jogos sem parar e trata os jogadores de seus times como amigos pessoais. Organiza encontros para eles em sua fazenda, os recompensa quando ganham títulos e os convoca quando quer comemorar algo. Os jogadores sabem quem ele é e, embora tudo aconteça em uma atmosfera amigável, quase alegre, eles sabem muito bem que nem sempre tem a opção de recusar. Há uma cena que resume essa época melhor do que qualquer análise. Em 1991, quando Escobar está recluso em La Catedral, uma prisão que ele mesmo projetou e negociou com o governo colombiano nas montanhas de Envigado, ele convoca o elenco do Nacional para parabenizá-los pela Libertadores. Os jogadores sobem para almoçar com ele e depois organizam uma partida de futebol. O goleiro René Higuita paga um preço alto por essa relação. Nesse momento, ele é um dos melhores goleiros do mundo, conhecido por seu estilo ousado de sair muito longe do gol e por um talento com a bola nos pés que nenhum goleiro de sua época tem. Mas ele é preso por ter intermediado no sequestro de uma menor ligada ao círculo de Escobar. Ele passa 6 meses na prisão La Modelo, em Bogotá, e perde a oportunidade de jogar a Copa do Mundo de 1994. A seleção
Então, o cartão de visita da Colômbia para o mundo não pode se permitir esse tipo de escândalo. Mas os piores problemas ainda estão por vir. Com figuras como Carlos Valderrama, Faustino Asprilla, Frederic Rincón e Andrés Escobar, a seleção colombiana do início dos anos 90 é espetacular. O técnico Francisco Maturana, o primeiro treinador colombiano a ganhar uma Copa Libertadores, constrói uma equipe que joga com uma fluidez e criatividade que não se vê em nenhum outro time do continente. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 1994, é uma exibição de habilidade na qual a Colômbia se classifica com facilidade, sofrendo apenas 2 gols em toda a fase. Andrés Escobar é uma das peças centrais desse time. Nascido em Medellín em 1967, defende o Atlético Nacional desde os 19 anos e faz parte do elenco que conquistou a primeira Copa Libertadores da história colombiana. Como zagueiro central, sua marca é a elegância. Sai jogando desde a defesa, ganha as disputas pelo alto e nunca recorre à falta quando pode recuperar a posição. Seus companheiros e a imprensa o chamam de o Cavalheiro do Futebol, um apelido que tem tanto a ver com sua forma de jogar quanto com seu jeito de ser. Sempre de terno, sempre educado, mantendo a tranquilidade e medindo tanto seu jogo quanto suas palavras diante da imprensa. A partida, que transforma a Colômbia em favorita ao título mundial, acontece em 5 de setembro de 1993, em Buenos Aires. A seleção visita a Argentina no Estádio Monumental, diante de sua própria torcida, em uma partida decisiva das eliminatórias. A Argentina é, nesse momento, vice-campeã do mundo e não perdia em casa de forma tão contundente há décadas. O resultado final é um inesperado e espetacular 5-0. 2 gols de Asprilla, 2 de Rincón e 1 de Valência. Nunca antes uma seleção visitante havia vencido no Monumental por essa diferença. A torcida local, ao final da partida, aplaude de pé os colombianos. No vestiário visitante, os jogadores ainda não acreditam no que acabaram de fazer. Na Colômbia, o país inteiro fica olhando para as telas tentando acreditar. O presidente César Gaviria, que há anos tenta fazer com que o mundo veja algo diferente além da violência e do narcoterrorismo, adota a seleção como emblema nacional. Viaja com o time, aparece ao lado dos jogadores diante das câmeras e os projeta como a imagem de um novo país. Os colombianos se identificam com esse time de uma forma que vai além do futebol. É uma mistura de orgulho e esperança. E uma sensação muito necessária de que algo bom é possível em meio a tudo o que está acontecendo. Até Pelé, o jogador de futebol brasileiro mais famoso da história, aponta a Colômbia como candidata ao título da Copa do Mundo de 1994. Então, em dezembro de 1993, Pablo Escobar morre no telhado de uma casa em Medellín, abatido pelo bloco de busca, uma unidade especial do governo colombiano. Para o mundo, é o fim de uma era. Para a Colômbia, é o começo de um novo caos. A morte do chefe mais poderoso do país não traz paz, mas sim uma guerra entre os grupos que restaram pelo controle de suas rotas e de seu dinheiro. Em Medellín e em outras cidades, os sequestros e as ameaças se tornam parte da vida diária. Nesse clima é que a seleção termina de se preparar para viajar aos Estados Unidos e as promessas de uma glória desconhecida. Os jogadores sabem que carregam mais do que as pressões do futebol. Eles representam um país que precisa de uma boa notícia, mas também sabem, embora ninguém diga isso em voz alta, que há pessoas muito perigosas que apostaram quantias enormes de dinheiro a favor deles. O futebol movimenta somas astronômicas, e todos sabem disso, mas esse circuito milionário clandestino não tem nada a ver com a disputa habitual do mundo esportivo. Na Colômbia de 1994, os investimentos de certas pessoas não admitem perdas sem consequências. O precedente existe e é recente. Em 1989, um árbitro foi assassinado após marcar contra o Atlético Nacional em uma partida decisiva. O crime foi atribuído ao círculo de Pablo Escobar. Ninguém na seleção ignora essa história, nem comissão técnica ou dirigentes. Eles sabem que há mais em jogo do que um título esportivo, mesmo sendo o mais prestigiado do mundo. A primeira partida da Copa do Mundo é contra a Romênia, em 18 de junho de 1994, no estádio Rose Bowl, em Pasadena, Califórnia. A Colômbia é favorita e não é para menos. Tem melhores jogadores, mais ritmo e mais capacidade ofensiva. Mas o futebol não funciona assim. A Romênia, liderada por Jorge Hagi,
um dos melhores meio-campistas da Europa naquele momento, desconecta a Colômbia do seu jogo habitual, sai no contra-ataque e marca primeiro. A Colômbia não consegue reagir. Perde por 3-1, é a primeira grande surpresa do torneio. No vestiário, o clima é de comoção, e não só pela derrota. Da Colômbia começam a chegar notícias preocupantes. As famílias dos jogadores recebem visitas de pessoas que não se identificam. Aparecem pichações nas paredes de algumas casas. Nervosos, os jogadores entram em contato com seus familiares e confirmam o que temiam. O clima está pesado, os boatos se espalham e nuvens negras se agrupam em um redemoinho bem acima de suas cabeças. Então chega a ameaça direta. O técnico Francisco Maturana desce até o saguão do hotel com os olhos marejados. Um momento que os jogadores descrevem anos depois, com uma imagem que nunca mais se esquece. Dizem que é como ver um pai chorando. A única coisa que ele diz é que estão ameaçados. A ameaça é concreta. Um dos jogadores titulares, Gabriel Gomes, apelidado de Barrabás, não pode jogar a próxima partida porque, se jogar, alguém será morto. Não se sabe quem está por trás da ameaça, apenas que envolve apostas e interesses, de quem quer que o substituto de Barrabás ganhe destaque na Copa do Mundo para depois vendê-lo a um clube europeu. O futebol colombiano, até no cenário de uma Copa do Mundo, segue sendo um meio onde investimentos são protegidos sem considerar os métodos. Gabriel Gomes decide por si mesmo e não aceita jogar sabendo que a vida de outro depende de ele ficar no banco. Ele informa a comissão técnica e deixa o time. A seleção enfrenta os Estados Unidos nesse estado, ameaçada, com o técnico arrasado e com a pressão de saber que mais uma derrota pode fazer a diferença entre a glória e a tragédia. E assim nossa história retorna ao início. É 22 de junho de 1994. A Colômbia enfrenta os Estados Unidos no Rose Bowl e precisa vencer para seguir no torneio. No minuto 35, o atacante americano John Harkes cruza a bola para a área colombiana e Andrés Escobar vai ao encontro da bola, mas não consegue alcançar. Então ele se joga em um carrinho e tenta afastar com o pé esquerdo. Ele consegue interceptar a bola, mas na direção errada, direto para o próprio gol. O goleiro não pode fazer nada. A bola entra e bate na rede. Escobar fica no chão por alguns segundos, segura a cabeça e até hoje é impossível saber o que passa pela sua mente. A Colômbia acaba perdendo de 2-1 e é automaticamente eliminada da Copa do Mundo antes do que qualquer um poderia imaginar. A seleção que Pelé havia apontado como candidata ao título não consegue nem sair da primeira fase. Nas ruas da Colômbia, nos bares, nas casas, o gol contra é repetido em loop. A frustração é enorme, mas para alguns não é só isso, é também uma perda econômica de proporções que não podem ser tornadas públicas. As apostas dos chefões que tinham investido na vitória colombiana acabam de virar pó. E nesse mundo, quem aparece na tela cometendo o erro é Andrés Escobar. O jogador volta para a Colômbia junto com o resto da delegação contra o conselho daqueles que pedem para ele esperar. Seus familiares pedem que ele espere o momento acalmar antes de voltar. Ele se recusa. Ele afirma que é preciso enfrentar, que a vida continua. Essa frase que ele repete em particular e que publica dias depois em uma coluna no jornal El Tiempo é a última coisa que ele escreve. Ele assina no final, Andrés Escobar Saldarriaga. Mas a culpa pesa e ele passa os primeiros dias após a Copa do Mundo trancado em casa em Medellín. O clima na cidade está tenso, há patrulhas protegendo as famílias de vários jogadores. Seus colegas de equipe seguem em casa. A recepção no aeroporto não foi como todos temiam. O público colombiano os recebeu com aplausos e palavras de apoio. E provavelmente é isso que faz com que Escobar baixe a guarda. Em 2 de julho, seu amigo Juan Jairo Galeano o convence a sair. Eles vão a uma boate chamada El Índio, na Via Las Palmas, nos arredores de Medellín, e Escobar está acompanhado de sua namorada Pamela Cascardo, uma dentista com quem já tinha um relacionamento de 5 anos e com quem vai se casar em novembro. De uma mesa próxima, um grupo de homens começa a gritar provocações por causa do gol contra, até que Escobar se aproxima e pede respeito. Os homens são os irmãos Pedro e Santiago Galón Henao, narcotraficantes com vínculos paramilitares que haviam sido sócios de Pablo Escobar e que depois colaboraram com os Pepes, o grupo de inimigos do chefão que contribuiu para sua localização e morte.
O jogador volta para sua mesa. Quando vai embora e sai para o estacionamento, os Galon o interceptam novamente com uma caminhonete e a discussão recomeça. Santiago Galon, o mais velho dos irmãos, diz para ele: "Você não sabe com quem está se metendo." Nesse momento, Humberto Munhoz Castro, o motorista dos irmãos, desce da caminhonete, se aproxima do carro de Escobar e dispara 6 vezes. Todos os tiros atingem o corpo do jogador de futebol: o pulmão, o estômago, o pescoço e o antebraço esquerdo. Pamela Cascardo assume o volante e dirige até o hospital mais próximo em alta velocidade, mas Andrés Escobar morre 45 minutos depois de receber o último tiro. Ele tem 27 anos e estava há 5 meses de se casar. Ele era o candidato natural a ser o próximo capitão da seleção colombiana, e o técnico Maturana já vinha declarando isso publicamente há meses. Humberto Munhoz Castro é detido em menos de 24 horas e condenado a 43 anos de prisão. As mudanças posteriores no Código Penal colombiano reduzem essa condenação para 23 anos, mas com os benefícios por bom comportamento e liberdade condicional, ele acaba cumprindo 11 anos de prisão e sai em 2005. Os irmãos Galon e Galon Henao são condenados a 15 meses de prisão por encobrimento. Pagam uma fiança de 1 milhão de pesos colombianos e ficam livres antes de completar 3 meses. Anos depois, um deles recebe uma condenação adicional de 3 anos por financiamento de grupos paramilitares, mas nada além disso. A investigação tem uma particularidade que o promotor do caso, Jesus Albeiro Yepes, descreveria publicamente anos depois. Vários narcotraficantes que haviam sido perdoados pelo Estado colombiano por colaborarem contra o cartel de Medellín aparecem perante o Ministério Público para depor a favor dos Galon. Segundo o próprio promotor, os Galon não tinham apenas dinheiro, mas também poder e amigos dentro do Estado. A hipótese de que o crime foi ordenado por algum chefão que perdeu dinheiro em apostas nunca pôde ser comprovada. A investigação oficial conclui que foi uma briga espontânea no estacionamento. Muitos, incluindo companheiros de equipe, amigos e o próprio técnico Maturana, acreditam que a verdade é mais complicada. O técnico resume com uma frase que fica registrada para a história: ele estava no lugar errado, na hora errada. Ao funeral de Andrés Escobar comparecem cerca de 120 mil pessoas, no cemitério Campos de Paz, em Medellín, que se enche de verde e branco, as cores do Atlético Nacional. Nos dias seguintes, os jogadores da seleção saem às ruas com escolta reforçada. Os companheiros de Escobar, muitos dos quais o conhecem desde a infância, não conseguem falar diante das câmeras. A fatalidade deixa sua marca na história da Colômbia, bem na linha que divide a paixão das massas das paixões baixas do mundo mafioso. Na Colômbia, Escobar é apelidado desde então de o imortal número 2, o número que usava em sua camisa, tanto no Atlético Nacional quanto na seleção. O clube cria a Ordem do Mérito Andrés Escobar Saldarriaga para reconhecer todos os anos aqueles que contribuem para o crescimento da instituição dentro e fora de campo. Sua família funda o projeto Andrés Escobar, uma organização que dá aos jovens de bairros vulneráveis a oportunidade de aprender futebol em vez de ficarem nas ruas. Seu pai, Darío Escobar, um funcionário bancário que havia fundado uma organização semelhante quando Andrés era criança, continua à frente do projeto, décadas depois. O futebol colombiano daquela época queria mostrar ao mundo que o país era mais do que violência, mas a violência estava tão presente no futebol que não havia como separá-los. Andrés Escobar entendeu isso tarde demais, ou talvez desde o começo, e decidiu não mudar quem ele era. Para muitos amantes do esporte, Andrés, isso já diz tudo.